No dia em que minha avó morreu, minha família inteira desmoronou, mas não foi por luto. Foi pelo que encontramos atrás da porta trancada da sala dos fundos. Eu cresci acreditando que minha família era como qualquer outra. Um pouco desorganizada, às vezes barulhenta demais, mas no fundo, cheia de amor. Pelo menos era isso que minha avó, Dona Alzira, fazia questão de repetir toda vez que uma briga estourava durante os almoços de domingo. E acredite, elas eram frequentes, mas ninguém ousava ir longe demais, não na frente dela. Minha avó era o alicerce da casa, forte, firme, e com uma voz que bastava elevar um pouco para fazer até meu pai calar a boca no meio de uma discussão. Ela cuidou de mim desde pequeno, quando minha mãe nos deixou para seguir seus sonhos. Como o papai dizia com um tom amargo demais para o que parecia ser um sonho. A verdade? Nunca soube direito o que aconteceu com ela. Sempre que eu perguntava, a resposta era vaga. Sua mãe precisou ir embora, meu filho. Um dia, quando você for mais velho, vai entender. Eu já tinha 28 anos e até hoje não entendia. A casa onde vivíamos era uma daquelas construções antigas, com azulejos florais na cozinha, móveis de madeira maciça e portas que rangiam só de olhar. E tinha a tal da sala dos fundos. Ninguém entrava lá. Desde que me conheço por gente, aquela porta estava sempre trancada. Quando eu era criança, até tentei espiar por baixo, mas tudo que via era escuridão e uma sensação esquisita, como se o ar ali dentro fosse mais pesado. Perguntei uma vez para minha avó o que havia lá. Apenas coisas velhas, lembranças que é melhor deixar guardadas. Na época, aceitei a explicação, mas sempre fiquei com aquilo na cabeça, principalmente porque, toda vez que alguém mencionava aquela sala, meu pai ficava nervoso. Certa vez ouvi ele sussurrando para minha tia Marta: "Um dia essa velha vai morrer e vamos ter que lidar com aquilo." Aquilo o quê? Aquilo quem? Nunca soube. E sinceramente, com o tempo, deixei pra lá, até que ela morreu. Foi numa manhã de segunda-feira. A cuidadora ligou chorando, dizendo que minha avó não acordava. Fui correndo até lá. Meu pai já estava na porta com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Ele não era de chorar. E também não era de abraçar, mas naquele dia me puxou pra perto como se eu ainda fosse uma criança. "Ela se foi, filho. Acabou." Mas não tinha acabado. Estava apenas começando. No dia do velório, a tensão entre os irmãos, meu pai, minha tia Marta e o tio Rogério estava quase palpável. Trocas de olhares, conversas cochichadas e silêncios longos demais. Até minha prima Juliana, filha da Marta, comentou comigo: "Parece que estão escondendo alguma coisa, né? Você percebeu?" Eu assenti. E percebi mais ainda quando, após o enterro, eles começaram a discutir no quintal da casa. Achei que fosse por causa da partilha dos bens, mas então ouvi claramente o tio Rogério dizer: "Não dá mais pra esconder. Alzira morreu. Agora a gente tem que abrir aquela maldita sala." Eu travei. Minutos depois, estavam todos reunidos na frente da tal porta. Meu pai segurava um molho de chaves trêmulo. A chave girou com dificuldade, como se resistisse a ser usada. Quando a porta finalmente se abriu, senti um arrepio percorrer minha espinha. A sala estava escura, abafada, e cheirava a mofo e madeira antiga. Havia uma estante cheia de álbuns de fotos e cadernos, uma máquina de escrever empoeirada, caixas empilhadas e uma parede coberta por recortes de jornal. Fui me aproximando e, conforme a luz invadia o ambiente, meus olhos focaram em uma manchete, amarelada pelo tempo. "Mulher desaparece misteriosamente após denúncia contra família influente." E ali, colada na parede, estava a foto da mulher, minha mãe. A sala trancada guardava não apenas lembranças, mas a história que minha família passou a vida inteira tentando esconder. Quando meus olhos encontraram a foto da minha mãe naquela parede, tudo ao meu redor pareceu desaparecer. O som das vozes da minha família discutindo atrás de mim ficou abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu coração batia forte e uma sensação de confusão tomou conta de mim. Por que a imagem da minha mãe estava ali, junto de uma notícia sobre desaparecimento? Aquilo não fazia sentido. Meu pai sempre disse que ela nos deixou para buscar algo melhor, para seguir seus sonhos, mas o jornal dizia outra coisa. Dizia que ela sumiu, e pior, que havia feito uma denúncia contra uma família influente antes disso. "O que é isso?" perguntei, sem conseguir esconder o choque na minha voz. Meu pai, a tia Marta e o tio Rogério ficaram em silêncio. Todos se olharam. A tensão era tão forte que parecia que o ar havia ficado mais denso. Finalmente, foi a tia Marta quem quebrou o silêncio. "Chegou a hora, né? A Alzira morreu. Agora não tem mais por que esconder." "Esconder o quê?" insisti, sentindo a raiva subir. "Vocês sabiam disso tudo esse tempo todo?" Meu pai suspirou e passou a mão no rosto. "Filho, a sua mãe não foi embora por vontade própria. Ela desapareceu e ninguém nunca mais teve coragem de tocar nesse assunto. A mãe tentou proteger você e proteger todos nós." "Proteger de quê, pai?" Ele se aproximou da parede e apontou para uma foto menor, ao lado da manchete. Era uma imagem de minha mãe, mais nova, segurando um papel na mão. No verso da foto, escrito a caneta, lia-se: "Reunião na prefeitura, 18,
11/1997. Essa data mexeu comigo. Eu tinha apenas 1 ano de idade na época. Tio Rogério puxou uma caixa de papelão de cima de um armário e a colocou no chão. Dentro, havia mais documentos, recortes, bilhetes manuscritos e até um gravador de fita cassete. A sua mãe descobriu algo, ele começou a dizer, com um tom de voz baixo, quase como se tivesse medo de ser ouvido. Algo que envolvia o avô de vocês, o pai da Alzira e gente grande da cidade. Corrupção pesada, desvio de verbas, até construção de escola fantasma. Ela queria denunciar. E o que aconteceu com ela? Perguntei com a voz tremendo. Sumiu 2 dias depois de tentar levar os documentos à promotoria. A polícia não investigou. Disseram que ela fugiu, mas nós sempre soubemos que era mais que isso. E vocês nunca me contaram? Sua avó proibiu. Disse que era perigoso. Que se a gente mexesse nisso de novo, podia acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com ela. Senti o chão sumir sob os meus pés. Minha mãe foi silenciada. E a minha família, minha própria família, preferiu o silêncio ao invés da verdade. Todos esses anos me deixaram crescer com uma mentira. Uma mentira conveniente. Eu era apenas um bebê. E usaram isso como desculpa para apagar uma parte da minha história. Mas eu não podia aceitar isso. Fui até a parede e comecei a tirar tudo. Fotos, recortes, bilhetes. Separei em pilhas. Cada documento era uma pista, e eu ia seguir todas elas. Vocês não vão me impedir de descobrir o que aconteceu com minha mãe, eu disse com firmeza. Você vai colocar tudo a perder, meu pai respondeu com raiva. Já não basta o que aconteceu com ela? Quer acabar igual? Prefiro viver com a verdade do que continuar sustentando uma mentira, e você devia fazer o mesmo. Naquele dia, saí da casa com uma caixa de arquivos nos braços e um turbilhão de emoções no peito. Raiva, medo, dor, mas acima de tudo, determinação. Eu não fazia ideia do que encontraria, mas sabia de uma coisa: o silêncio da minha família tinha durado tempo demais. E estava na hora de alguém quebrar esse ciclo. Quando cheguei em casa naquela noite, coloquei a caixa em cima da mesa da sala como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir. Fiquei olhando para ela por alguns minutos, sem coragem de abrir de novo. Parecia que aquele papelão velho continha mais que documentos. Era como se ele guardasse uma energia densa, carregada, como se cada folha ali dentro tivesse absorvido o peso de anos de silêncio, dor e culpa. Mas eu precisava encarar. Precisava descobrir quem foi, de verdade, minha mãe, e o que fizeram com ela. Comecei pelos bilhetes. A maioria era escrita à mão, em uma caligrafia firme e arredondada, claramente da minha mãe. Frases curtas, recados a ela mesma, como lembretes. Um deles me arrepiou. Confiar no vereador é perigoso. Gravar conversa, duplicar fita. Outro dizia: se acontecer algo comigo, mostrar tudo à imprensa. Ela sabia. Sabia que estava mexendo com gente perigosa. Ouvi todas as fitas do gravador, uma por uma. Algumas estavam vazias, outras tinham apenas ruídos e vozes ao fundo. Mas uma delas, essa me fez parar tudo. Era uma gravação feita durante uma conversa. Reconheci a voz da minha mãe imediatamente. E a outra era do meu avô, o pai da Alzira, um homem que, até então, eu conhecia apenas por fotos antigas e histórias cheias de reverência. O povo precisa saber, dizia minha mãe na gravação com firmeza. Vocês desviaram milhões, escolas, postos de saúde, tudo fantasma. Você vai calar essa boca, menina. Tem um filho pequeno. Pense nele antes de abrir a boca. Eu penso nele todos os dias, e é justamente por ele que eu não vou me calar. Silêncio. Depois, o som de algo caindo, um baque. E a fita acabava ali. Fiquei estático. Aquele diálogo parecia tirado de um filme, mas era real. Era a minha família, meu avô, o homem respeitado da cidade, ameaçando minha mãe. E ninguém nunca foi responsabilizado por nada. No dia seguinte, levei a fita a um amigo da faculdade, o Davi, que agora trabalhava como jornalista investigativo. Contei tudo a ele, desde o momento em que abrimos a sala até a descoberta da gravação. Cara, isso é grande demais. E perigoso também, ele disse, ouvindo a fita com atenção. Mas se for real, a gente pode finalmente jogar luz nisso tudo. Eu quero justiça, só isso. Então vamos fazer do jeito certo. Vamos investigar mais, cruzar as informações. Se você tiver provas, eu te ajudo a levar isso adiante. Passei as semanas seguintes mergulhado na papelada. Cada dia descobria algo novo. Contratos falsificados, registros de obras inexistentes, nomes repetidos, empresas fantasmas. Era um esquema tão bem montado que parecia ter sido feito para nunca ser descoberto. Mas minha mãe descobriu e pagou o preço. Enquanto isso, em casa, meu pai mal falava comigo. Ele se trancava no quarto, evitava qualquer conversa sobre o assunto. Até que uma noite ele apareceu na porta da minha sala, com os olhos vermelhos. Eu tentei proteger você, ele disse. A voz falha. E no fundo, acho que tentei proteger a mim mesmo também. Eu sabia que ela estava certa, mas tive medo. Medo de quê? Medo de perder tudo. E no fim perdi mesmo. Ela, você, a paz. E agora?
Talvez ainda tenha tempo de consertar alguma coisa. Pela primeira vez, vi meu pai como um homem frágil, um homem que viveu anos se escondendo atrás do silêncio, mas que agora, talvez, estivesse pronto para falar. Eu vou te contar tudo o que sei, ele disse. Mas você precisa prometer que vai tomar cuidado. Prometo. Respondi, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais para prometer segurança em uma história como essa. Meu pai sentou-se à minha frente como se carregasse o peso de um mundo inteiro nas costas. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele parecia mais velho. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se anos de arrependimento tivessem finalmente desabado sobre ele. A sua mãe... Ele começou engolindo seco. Era a pessoa mais corajosa que eu conheci. Quando ela começou a investigar o que seu avô estava fazendo, eu achei que fosse só paranoia, uma fase, sei lá. Mas aí ela começou a juntar provas, áudios, documentos, fotos... E as coisas começaram a fazer sentido. Ele fez uma pausa, olhando fixamente para o chão. Quando ela foi à promotoria pela primeira vez, voltou assustada. Disse que alguém lá dentro avisou que o sistema estava todo contaminado, que denunciar ali era o mesmo que avisar aos próprios criminosos. Ela entrou em pânico, mas não desistiu. Queria ir à imprensa. E você? O que fez? Ele balançou a cabeça envergonhado. Eu implorei para ela parar. Disse que a gente podia se mudar, sumir. Deixar tudo para trás. Mas ela me olhou com aquele jeito dela firme e falou: a verdade não é algo que se deixa para trás. A verdade é o que nos liberta. Engoli em seco. E foi quando ela sumiu? 2 dias depois. Saiu dizendo que tinha uma reunião marcada com um jornalista de São Paulo. Alguém que podia ajudar. Nunca mais voltou. Procuramos, é claro. Mas tudo que encontramos foi o carro dela abandonado na beira da estrada. Sem sinais de luta. Sem pistas. E ninguém quis investigar a fundo, porque estavam todos envolvidos? Exatamente. Aquilo doía. Mais do que raiva, eu sentia uma dor profunda por tudo que ela viveu, por tudo que lutou, e por ter sido deixada sozinha nessa guerra. Por que a vovó nunca falou nada? Perguntei. Meu pai suspirou, porque o pai dela, seu avô, era um dos pilares do esquema. E mesmo sabendo o que ele fez, ela não suportava a ideia de ver o nome da família destruído. Preferiu calar. Nos fez jurar silêncio, e todos obedecemos, menos sua mãe. Então ela foi silenciada por lutar contra a própria família? Sim. Fiquei em silêncio. Tantas emoções me atravessavam que nem conseguia identificar cada uma. Naquela noite, mal dormi. Só conseguia pensar em uma coisa. Eu precisava encontrar o tal jornalista com quem minha mãe tinha marcado a reunião. Talvez ele soubesse algo. Talvez tivesse ouvido dela algo que ninguém mais soubesse. Voltei à caixa e procurei pistas. No fundo, encontrei uma folha solta, amarelada, com uma anotação quase apagada. Rodrigo G., o repórter da capital. Hotel Vila Real. 14 horas, dia 19, 11:97. Rodrigo G. era o nome que eu precisava. No dia seguinte, fui até Davi, o jornalista amigo, e pedi ajuda para rastrear esse Rodrigo. Ele ficou animado com a ideia. Conheço o nome. Ele trabalhou no jornal A Verdade por anos. Depois sumiu. Dizem que foi perseguido após denúncias políticas. Vamos procurar. Passamos horas cruzando dados. E finalmente encontramos um endereço vinculado a ele, em uma pequena cidade do interior. Segundo informações públicas, ele vivia lá há alguns anos, recluso, quase sem contato com ninguém. Acha que vale a pena ir até lá? Davi perguntou. É minha única chance. Se ele viu minha mãe, se sabe o que ela disse, eu preciso ouvir. No fim de semana, peguei o carro e fui. Sozinho. Era uma viagem longa, mais de 6 horas de estrada, e a cada quilômetro, meu coração batia mais forte. Senti como se estivesse sendo puxado por algo maior que eu, como se finalmente eu estivesse me aproximando do momento em que a história da minha mãe deixaria de ser um mistério, para se tornar verdade. Cheguei na cidade no fim da tarde, uma praça central silenciosa, casa simples e um clima estranho de cidade parada no tempo. Perguntei a um senhor na padaria sobre Rodrigo G., o jornalista. O Rodrigo mora ali perto da antiga estação, mas não fala com ninguém. Vive trancado naquele casarão velho. Dizem que ficou paranoico. Obrigado. Fui até lá. Bati na porta 3 vezes. Nada. 4, 5. Quando já estava quase desistindo, uma voz rouca ecoou por trás da madeira. Quem é? Meu nome é André. Sou filho de Beatriz. Ela veio te encontrar em 1997. Silêncio. Longo. E então a porta se abriu, lentamente. O homem à minha frente tinha os cabelos grisalhos e olhos fundos, mas o olhar era vívido e assustado. Você é o filho dela? Então entre, acho que temos muito o que conversar. A casa de Rodrigo era escura, com janelas sempre fechadas e pilhas de jornais antigos por todo lado. O cheiro de mofo misturado com café velho impregnava o ambiente. Ainda assim,
Havia uma sensação estranha de segurança ali dentro, como se aquele lugar tivesse sido construído para guardar verdades perigosas. Ele me levou até uma sala pequena, com uma poltrona gasta e uma estante repleta de fitas cassete e pastas. Sentei-me à sua frente, nervoso. Rodrigo me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Sua mãe era uma mulher admirável, disse ele com a voz embargada. Ela chegou até mim com um dossiê que teria destruído metade da elite política do estado. E o que aconteceu? Ela chegou a te entregar? Ele fez que sim. Devagar. Ela veio até o hotel onde eu estava hospedado. Disse que tinha pressa, que estava sendo seguida. Me entregou uma pasta cheia de documentos, gravações, cópias. Queria que eu publicasse aquilo imediatamente. Disse que a promotoria estava comprometida e que essa era sua única esperança. E você publicou? Ele baixou os olhos. Eu tentei. Mas naquela noite, meu quarto foi invadido. Levaram tudo. Inclusive os originais dela. Eu fui agredido, avisado para sair da cidade e esquecer aquilo. Ele parou claramente envergonhado. Eu obedeci. Você não tentou recuperar? Denunciar? Quem iria ouvir? A polícia era parte do sistema. Recebi ameaças por meses. Me esconderam. Me silenciaram. E quando soube que ela tinha desaparecido, eu nunca me perdoei. Senti uma mistura de raiva e compaixão. Eu queria gritar com ele, acusá-lo de covarde. Mas ao mesmo tempo, ele era um sobrevivente. Assim como eu tentava ser. Ainda tem alguma coisa? Qualquer pista? Rodrigo se levantou e foi até uma gaveta trancada. Tirou de lá uma fita cassete e uma carta amarelada. Essa fita era uma cópia que consegui esconder. Nunca ouvi até o fim. Tive medo. Mas talvez agora seja a hora. Ele colocou a fita num gravador. A voz da minha mãe preencheu o ambiente. Ela parecia nervosa, mas determinada. Se você está ouvindo isso, é porque algo aconteceu comigo. Eu sei o risco que estou correndo, mas não posso mais fingir. Não posso deixar que meu filho cresça sem saber quem fui ou por que lutei. Rodrigo, publique. Faça o certo. A fita continuava com trechos de depoimentos gravados por ela, vozes de testemunhas, nomes citados. Era um mapa completo da corrupção, a prova definitiva. Eu quero levar isso comigo. Falei com a fita nas mãos. Leve. E faça o que eu não tive coragem de fazer. No caminho de volta, dirigi em silêncio, com a fita no bolso do casaco como se fosse um tesouro, porque era. Era a voz da minha mãe, a prova da sua luta e a chave para a verdade. Quando cheguei em casa, Davi estava me esperando. Mostrei tudo a ele e os olhos dele brilharam. Com isso, a gente pode reabrir o caso. Isso é muito maior do que a gente imaginava, mas é perigoso. Vai ter gente querendo nos calar, então vamos fazer do jeito certo, com cautela, mas sem medo. Você está pronto para isso? Olhei para a fita na minha mão. Pensei na minha mãe, na coragem dela. Estou mais do que nunca. Nos dias que se seguiram, minha vida virou uma corrida contra o tempo. Davi e eu organizamos tudo. Digitalizamos os documentos, fizemos cópias da fita, catalogamos os depoimentos da minha mãe. Cada fragmento de informação era colocado num dossiê robusto, bem estruturado, pronto para ser entregue a quem realmente pudesse fazer algo com aquilo. Mas havia um problema. Em quem confiar? Se levarmos isso à imprensa grande demais, eles podem ser pressionados a engavetar tudo, Davi disse analisando os riscos. E se formos direto à polícia, corremos o risco de cair nas mãos erradas. E se vazarmos tudo ao mesmo tempo? Sugeri. Internet, redes sociais, pequenos veículos. Se espalharmos como fogo, ninguém vai conseguir apagar. Ele me olhou por alguns segundos e assentiu. É arriscado, mas pode funcionar. O público precisa saber, e rápido. Começamos a contatar jornalistas independentes, canais de denúncia, veículos alternativos, mandamos cópias criptografadas, criamos uma página anônima com todos os documentos e preparamos um vídeo com a narração da fita da minha mãe, com sua voz clara e firme, contando a verdade sem cortes. No dia do lançamento, eu estava tremendo, sentado diante do computador, com o dedo pairando sobre o botão publicar. Pronto? Davi perguntou, quase sem respirar. Por ela? Cliquei. Nas primeiras horas, quase nada. Algumas visualizações, poucos comentários. Mas então, começou a crescer. Alguém compartilhou. Depois outro. E mais outro. Em menos de 24 horas, o vídeo estava em todos os cantos da internet. Os jornais independentes começaram a noticiar. As pessoas passaram a cobrar respostas. O nome da minha mãe virou manchete. Mulher desaparecida há quase 3 décadas pode ter sido silenciada por esquema de corrupção. Áudio revela ameaças e provas ocultadas por anos. Família tradicional envolvida em rede de desvio e encobrimento. E então veio o inevitável. Estão nos seguindo, Davi disse ao telefone nervoso. Recebi uma ameaça anônima. Disseram para parar, ou iríamos nos arrepender. Eu também. Um carro preto passou 3 vezes na frente da minha casa. Mas agora é tarde. O mundo já viu. Não tem como voltar atrás. Mas mesmo com o apoio público crescendo, a tensão aumentava. Meu pai, que até então estava me apoiando em silêncio, me chamou para conversar. Filho,
Você está preparado para o que vem depois? O que vem depois? Revirar esse passado vai mudar tudo. Vai reabrir feridas, destruir reputações, vai dividir a família. Você está pronto para perder isso? Eu respirei fundo. Não era uma pergunta simples, mas já sabia a resposta. Eu já perdi minha mãe. Eu só quero a verdade, seja ela qual for. Ele me olhou com os olhos marejados. Então, vai, e saiba que, apesar de tudo, eu tenho orgulho do que está fazendo. Aquelas palavras me emocionaram mais do que eu imaginava. Meu pai, mesmo cheio de falhas, estava finalmente rompendo o silêncio. Na semana seguinte, uma reviravolta. O Ministério Público abriu uma investigação formal. Pediram cópias dos documentos, nomearam um promotor independente. Alguns nomes começaram a cair, inclusive nomes de políticos que ainda estavam no poder, mas junto com a esperança veio o baque. Recebi uma ligação anônima, voz masculina, baixa, pausada. Você está se achando esperto, né? Mas a verdade não salva ninguém. Ela mata. Fiquei paralisado. Aquela ameaça era real. Eles estavam com medo e por isso estavam dispostos a tudo. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Se eles achavam que podiam me calar, estavam prestes a descobrir que tinham mexido com o filho da mulher errada. Na manhã seguinte à ameaça, acordei com o som de sirenes. Um carro da polícia parou em frente à minha casa e por um segundo temi que tivessem vindo me prender, inventar alguma acusação absurda, me silenciar de vez. Mas era outra coisa. André Souza? Perguntou o agente ao sair do carro. Temos uma solicitação do promotor responsável pelo caso da sua mãe. Ele gostaria de conversar pessoalmente. Fui levado até a sede do Ministério Público. Lá, encontrei o promotor designado, um homem calvo, de expressão séria, chamado Dr. Vinícius Camargo. Ao senhor André, quero que saiba que sua coragem está causando um efeito tremendo. Estamos abrindo uma força-tarefa para investigar todos os envolvidos nos documentos apresentados. Mas preciso lhe fazer uma pergunta séria. Assenti. Nervoso. Está preparado para descobrir verdades que talvez sejam mais duras do que imagina? Já vi minha mãe ser chamada de louca, subversiva, desaparecida. Nada é mais duro do que isso. Ele me estendeu uma pasta. Encontramos em um antigo arquivo da promotoria um relatório que havia sido arquivado sem motivo claro. Alguém tentou enterrá-lo. É sobre a noite em que sua mãe desapareceu. Abri a pasta com as mãos trêmulas. O relatório era assinado por um policial chamado Elias Mendes. Dizia que, no dia 19 de novembro de 1997, ele foi chamado para atender a uma ocorrência na estrada. Um carro abandonado. Dentro, uma pasta de documentos rasgados, manchas de sangue no volante e um colar feminino. Mas o mais chocante era o anexo. Uma fotografia tirada no local. A imagem era borrada, mas mostrava uma mulher sendo empurrada para dentro de um carro preto por dois homens. Um deles usava terno claro. Conseguimos localizar esse policial. Está aposentado, mas aceitou falar com você. Fui até o endereço indicado, uma casa simples no interior. O senhor Elias abriu a porta com cautela. Você é o filho da moça do caso da estrada, né? Disse com a voz fraca. Sou. E preciso saber. Foi ela na foto? Ele fez que sim. Foi. Nunca esqueci aquele rosto, mas a ordem foi clara. Arquivar, esquecer e nunca mais tocar no assunto. Quem deu essa ordem? Ele hesitou. Depois respirou fundo. O chefe de gabinete do então prefeito, nomeado por um vereador da cidade. O nome dele era Alberto Salles. Esse nome me fez congelar. Alberto Salles? Ele é meu tio-avô, irmão da minha avó. Pois é. Ele estava em todo lugar. Era o elo entre os políticos e os empresários. Ele garantiu que tudo ficasse encoberto. Saí daquela casa com o estômago embrulhado. Minha mãe foi sequestrada e possivelmente morta por gente da minha própria família. Cheguei em casa e encarei a foto antiga do clã familiar na parede. Todos sorrindo, felizes. Inclusive ele, Alberto, com sua expressão de avô bonachão, era o verdadeiro arquiteto do silêncio. Contei tudo ao meu pai. Ele empalideceu. O tio Alberto? Isso não pode ser. Mas é. E agora eu preciso fazer o que minha mãe tentou. Expô-los. Todos eles. Vai ser perigoso, filho. Muito. Ela enfrentou isso sozinha. Eu não vou repetir o erro de deixá-la lutar sozinha de novo. E então veio a notícia que mudaria tudo. Um repórter de TV, investigando paralelamente, encontrou registros médicos de um hospital psiquiátrico de São José dos Campos. Uma internação sigilosa, sem nome. Apenas com a identificação paciente Fênix 01997. Há relatos de que essa paciente foi internada no mesmo dia do desaparecimento da sua mãe, explicou o jornalista. Mesma idade, mesmas características físicas, mas sem nenhum parente registrado. O mundo parou.
Você está dizendo que ela pode estar viva? Só tem uma forma de saber. Naquele momento, tudo mudou. Eu não estava mais lutando apenas por justiça. Eu estava lutando para encontrá-la. O Hospital Psiquiátrico de São José dos Campos era um prédio antigo, escondido entre árvores e muros altos, como se tivesse sido construído para manter seus segredos tão bem trancados quanto a sala dos fundos da casa da minha avó. Assim que entrei no portão, senti o ar pesar nos pulmões. Fui direto até a administração, acompanhado de Davi e de uma advogada amiga dele, a doutora Clarice, que nos ajudava desde que a investigação tinha começado a tomar proporções maiores. Queremos informações sobre uma paciente internada em novembro de 1997, disse ela com firmeza. Identificada apenas como Fênix 0197. A atendente consultou registros, trocou olhares com outra funcionária e então chamou a diretora do hospital. Uma mulher de meia idade, de voz calma demais para a atenção que carregava. Não costumo autorizar visitas ou liberação de informações sobre pacientes antigos, disse ela. Mas esse caso é diferente. Ela nos levou até uma ala isolada, mais afastada do prédio principal. O corredor era silencioso, com janelas altas e camas impecavelmente arrumadas. No fundo do corredor, uma porta com uma pequena placa. Fênix 0197. Meu coração parecia prestes a explodir. Ela vive aqui desde o fim de 1997, explicou a diretora. Foi internada sem documentos, em estado de choque profundo. Durante anos, não falava. Depois começou a escrever, mas nunca revelou sua identidade. Ela vive em um mundo próprio. Mas, ultimamente, tem mostrado sinais de lembrança. Posso vê-la? A diretora hesitou, depois assentiu. Abriu a porta com cuidado, como quem entra num santuário. E ali, sentada junto à janela, de costas para mim, estava ela. Cabelos grisalhos longos, corpo frágil, vestida de branco. Senhora Fênix, tem visita, disse a diretora com ternura. Ela se virou devagar. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, o tempo parou. Eu soube. Antes mesmo de qualquer palavra, de qualquer confirmação, eu soube. Aquela era minha mãe. Mãe? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ela franziu o senho, como quem tenta puxar algo da memória. Levou a mão ao peito, onde havia um colar. O mesmo colar da foto no carro abandonado. E então, seus lábios se moveram, com uma voz fraca, mas firme. André! Foi como se o mundo desabasse dentro de mim. Caí de joelhos. As lágrimas vinham como um rio represado por décadas. Ela chorou também. Nos abraçamos com um cuidado quase sagrado, como quem teme que o toque possa dissipar uma ilusão. Mas era real. Era ela. Minha mãe, viva. As semanas seguintes foram uma montanha russa. Com a confirmação de sua identidade, o caso tomou proporções nacionais. Exames de DNA confirmaram o parentesco. As autoridades passaram a investigar o hospital, que havia sido usado como esconderijo para sumir com pessoas inconvenientes ao sistema político da época. Minha mãe passou a receber acompanhamento psicológico intensivo. A recuperação era lenta, mas a presença dela já era um milagre por si só. Certa noite, ela me chamou para conversar, ainda com a voz embargada pelo esforço de resgatar memórias enterradas. Eles me doparam, me mantiveram apagada por tanto tempo, mas eu nunca esqueci seu rosto, nunca esqueci seu nome, só não conseguia encontrar o caminho de volta. Eu segurei sua mão com firmeza. Agora estamos aqui, juntos. E você vai ser ouvida. O mundo vai saber quem é Beatriz Souza. Ela sorriu. Fraco, mas com orgulho nos olhos. A história dela, nossa história, não era mais um segredo de família. Era um grito de justiça ecoando por todo o país. E eu finalmente me sentia inteiro. Nas semanas que seguiram o reencontro, minha vida virou um turbilhão. A imprensa não nos dava sossego. Eu evitava entrevistas, mas não podia impedir que a história se espalhasse. Afinal, era impossível conter algo tão forte. Mulher desaparecida há 28 anos é encontrada viva em hospital psiquiátrico. Todos queriam saber quem era Beatriz Souza. E aos poucos, ela começava a se lembrar de quem havia sido. Minha mãe não recuperava tudo de uma vez. Era como montar um quebra-cabeça de memórias embaralhadas, com peças faltando e outras deformadas pelo tempo. Mas ela se esforçava. Conversávamos todos os dias. Eu trazia fotos antigas, músicas que ela ouvia quando era jovem, até o cheiro do perfume que ela costumava usar, que ainda estava guardado no fundo de uma gaveta da minha avó. Você tem os olhos do seu pai, mas a teimosia é toda minha, ela disse um dia sorrindo. A recuperação dela também mexeu profundamente com meu pai. Ele passou dias em silêncio depois que soube que Beatriz estava viva. E finalmente pediu para vê-la. Ela me odiaria, André. Eu deixei ela sozinha quando mais precisava. Mas ela quer ver você, pai. Ela perguntou de você. Ele chegou ao hospital como um homem derrotado. Ao entrar no quarto, parou na porta, os olhos marejados. Bea. Sou eu. Ela olhou. Não se assustou. Não chorou, mas ficou em silêncio por longos segundos. E então disse,
Você também sobreviveu, não é? Meu pai se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela e ali, naquele momento, 2 sobreviventes se reencontraram. Eles não precisavam de desculpas ou justificativas, só de presença, de um recomeço silencioso. Enquanto isso, a investigação contra os envolvidos avançava com força total. Vários políticos foram presos, empresários influentes caíram e, o mais importante, o nome da minha mãe foi oficialmente retirado da lista de desaparecidos e reconhecido como vítima de um crime de Estado. Mas nem tudo eram flores. Minha avó, mesmo falecida, foi duramente criticada nas redes sociais. Muitos não compreendiam como ela pôde ter mantido o segredo por tantos anos. Eu também lutei com isso, por dias. Senti raiva por ter crescido acreditando em uma mentira, mas aos poucos, entendi. Ela me amava do jeito dela, minha mãe disse quando conversamos sobre a mãe dela. Ela acreditou que estava me protegendo ao manter você longe dessa dor. E mesmo que tenha errado, foi amor que guiou aquela decisão. Amor confuso, mas amor. Essa frase me atravessou. Naquele ponto, eu percebi que perdoar não era esquecer, era aceitar que todos somos humanos, frágeis, contraditórios, e que o amor nem sempre vem do jeito certo. Mas isso não significa que ele não existiu. Começamos a planejar uma homenagem pública, não para transformar minha mãe em mártir, mas para garantir que sua história servisse de alerta. Fizemos um evento com o Ministério Público, e ela, com sua voz ainda fraca, mas cheia de coragem, subiu ao palco para dizer apenas uma frase: "A verdade me salvou, que ela também salve outros." Aquela frase virou manchete, e naquele momento, vi diante de mim não apenas minha mãe, mas uma mulher inteira, reconstruída, renascida. A verdadeira Beatriz Souza. Após o evento público, a vida passou a correr em um ritmo novo, ainda turbulento, ainda cercado de emoções fortes, mas agora com um propósito diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que havia uma direção, um sentido em tudo aquilo. A história da minha mãe não era mais um segredo de família, nem um trauma escondido atrás de uma porta trancada. Era, agora, parte da história de muita gente. Beatriz Souza se tornou símbolo de resistência, coragem e justiça. E isso atraiu atenção, carinho e também críticas. Algumas pessoas questionavam por que ela não tinha lutado mais para escapar do hospital, ou como pôde esquecer o próprio filho. Mas quem passou quase 30 anos dopada e isolada, sob vigilância, sabe que nem sempre é uma questão de lutar. Às vezes, é só questão de sobreviver. E isso minha mãe fez com maestria. Ela passou a morar comigo num quarto simples, com vista para uma árvore que florescia em ciclos exatos, como se também ela renascesse junto com as estações. Todos os dias tomávamos café da manhã juntos. Ela gostava de pão com manteiga e chá de erva doce, como na juventude. "O que você vai fazer agora com tudo isso?" ela perguntou certa manhã, olhando os recortes de jornal em cima da mesa. "Acho que vou escrever um livro, contar sua história, e a minha também." Ela sorriu. Então escreve com o coração. Mas não esquece, não somos só vítimas, somos sobreviventes." Essa frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. Minha relação com meu pai também mudou. Ele passou a visitar minha mãe com frequência, e aos poucos, eles começaram a conversar como velhos amigos. Havia entre eles uma cumplicidade silenciosa, uma espécie de reconciliação que não precisava ser dita em voz alta. "Ela ainda é a mulher mais forte que conheci", ele me disse um dia enquanto lavávamos a louça. "E você é o filho que ela sonhou criar." Essas palavras me tocaram profundamente. Por tantos anos me senti incompleto, desconectado, mas agora, com minha mãe de volta, meu pai tentando reparar o passado e minha própria identidade reconstruída, algo finalmente se encaixava. Claro, nem tudo se resolveu de forma perfeita. Minha tia Marta e o tio Rogério se afastaram. Disseram que eu expus a família demais, que manchei o nome dos nossos antepassados. Não tentei convencê-los do contrário. Entendi que cada um lida com a verdade de um jeito. Alguns se libertam, outros se escondem. Certo dia, voltei à casa da minha avó, a mesma em que tudo começou, sozinho. Entrei na sala dos fundos, agora aberta, iluminada. Sentei no chão entre as caixas. Peguei um dos cadernos da minha mãe e comecei a ler suas anotações. No final de uma das páginas, havia uma frase sublinhada: "Se um dia eu sumir, não deixe que me apaguem." Chorei ali mesmo. Porque eu não deixei. Porque ela não sumiu. Porque apesar de tudo, ela venceu. Hoje, ao escrever estas palavras, sei que nossa história não é só minha. É de todos que foram silenciados, esquecidos, apagados por conveniência ou medo. E é também uma lembrança viva de que, por mais que tentem esconder a verdade, ela sempre encontra um jeito de sair pela fresta.